Homens livres são homens de Deus. Alguns homens já ouviram esta mensagem, mas eu quero passar isso para toda a igreja, e de repente você, mulher, ouviu agora esse título e pensou, bom, então eu não preciso ficar nesse culto, né? Eu só vou falar para os homens. Mas vocês são auxiliadoras e vão ajudar os seus esposos. Ah, mas eu não tenho esposo. Você pode ajudar futuros esposos com relação ao que o Senhor Deus ensina na sua palavra a respeito desse título: homens livres são homens de Deus. Romanos 6, de 1 a 10. Por que Paulo fala as palavras ali no versículo 1? Que diremos, pois? Ou, dependendo da tradução, diz assim: então, qual seria a conclusão? Que diremos, pois? Qual é a conclusão? A conclusão do quê? Olhe agora os versículos 20 e 21 do capítulo anterior, do capítulo 5. Ele está concluindo o que ele falou anteriormente. 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. E daí chega no versículo 1, que diremos, pois? Que conclusão chegamos? Vamos permanecer pecando para que seja a graça mais abundante ainda? Porque se o versículo está dizendo assim, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, lembra hoje de manhã que nós estudamos que a lei, ela mostra que eu sou um pecador, e ela, por ser pecador, ela mostra que eu estou perdido e condenado. E aqui Paulo confirma isso. Ele diz, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, ou seja, onde tinha pecado, veio a graça de Deus maior. Onde tinha mais pecado, a graça de Deus foi maior ainda. E assim por diante, é isso que ele está falando. E daí, o pecado não é bom, o pecado é ruim, mas a graça é boa, a graça é maravilhosa. Então ele diz: que conclusão chegamos? Vamos pecar mais e mais para termos mais e mais graça? E ele responde com um grande não aqui, né? Ele responde dizendo que não é assim que funciona a coisa. Então Paulo estava dizendo o seguinte: a graça de Deus existe por causa do pecado, e onde teve muito pecado, a graça de Deus foi maior ainda. Então devemos continuar pecando mais e mais para que a graça de Deus seja mais e mais sobre nossas vidas? É claro que não. Paulo diz que em Cristo Jesus, nós morremos para o pecado. É o que o texto está falando. E é verdade. Este é o resumo do texto que lemos. Definitivamente morremos para o pecado em Cristo Jesus. E agora somos livres para viver para Deus. Agora veja o versículo 11 até o 14 novamente. Novamente não. Nesse momento, né, que a gente viu até o 10. Assim, desta maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitais que o pecado domine o vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecerdes às suas vontades. Tampouco entregais os membros do vosso corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Antes, consagrai-vos a Deus, com quem fostes levantados da morte para a vida, e ofereçais os vossos membros do corpo a Ele, como instrumentos de justiça. Porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Depois de morrer definitivamente para o pecado em Cristo, Jesus nos
para o pecado em Cristo Jesus, nós nos tornamos homens livres. E um homem livre é um homem que não se deixa mais dominar pelos desejos infantis do próprio corpo. Um homem livre é um homem de Deus, no tocante a ser alguém que o pecado não mais o domina. Não estou falando aqui que cessamos. Não, nós erramos, nós pecamos, mas o pecado não mais nos domina, não mais tem domínio sobre nossas vidas. Cessaremos um dia, graças a Deus, graças a Cristo por ter morrido na cruz, pela justiça dele imputada a nós. Um dia cessaremos. Mas um homem de Deus é um homem livre do domínio do pecado, principalmente daqueles pecados infantis, porque ele vai crescendo em Cristo, amadurecendo em Cristo. E quanto mais ele se aproxima de Cristo, mais ele vai percebendo que tem falhas em sua vida e que precisa deixar daquelas falhas. Um homem livre é um homem de Deus que não é mais dominado pelos desejos do pecado, ele não obedece mais às exigências do pecado. Um homem assim é alguém que consegue sair da sua infantilidade e exercer domínio em suas atitudes. E ele submete as suas atitudes e os seus desejos à vontade de Deus. E daí não fica somente aquela frase que diz assim, lembra Jesus ensinando como orar, que ele diz, venha o seu reino, faça-se a tua vontade, né? E aí é uma mão de pista dupla aí, né? Venha o teu reino e faça-se a tua vontade. Eu faço a tua vontade, eu vou fazer a tua vontade. Não é só venha o teu reino e pronto, ficou só por aí. Não, venha o teu reino, tuas bênçãos sobre a minha vida, e que eu me esforce em fazer a tua vontade. Tozer, um grande pastor e teólogo passado, disse o seguinte, abre aspas, a igreja, neste momento, precisa de homens. Ele falando naquele tempo, não lembro o ano que ele escreveu essas palavras, tá? Mas muitos anos atrás. A igreja neste momento precisa de homens, mas o tipo certo de homens, homens ousados. Afirma-se que necessitamos de avivamento e de um novo movimento do Espírito. Deus sabe que precisamos de ambas as coisas. Entretanto, Ele não haverá de avivar ratinhos. Não encherá coelhos com o seu Espírito Santo, fecha aspas. E é forte o que ele fala. Lembra quando Deus criou o universo, ele fez o planeta Terra, e ele fez, o mundo era uniforme, vazio, então ele arrumou tudo aquilo, teve os 7 dias da criação, né? E ele formou o homem, Adão. E ele fez também algo para Adão cuidar. O que ele fez lá para Adão cuidar? Um jardim. E Deus disse para o homem, você então deve cuidar, cultivar e cuidar do jardim. Então, Adão tinha uma tarefa. Ele precisava trabalhar. Ele ia plantar, cuidar, e ele depois de toda a parte dele feita, ele precisava ter fé em Deus, que Deus ia fazer com que as sementes germinassem, e que Deus ia fazer que o ambiente, o clima cooperasse, tivesse o sol na medida certa, a chuva na medida certa, a temperatura na medida certa, para as plantas, as frutas, os legumes, tudo, verduras, e crescerem no jardim que Deus colocou aí. Continua sendo da mesma forma, irmãos, não mudou isso. Não só na agricultura, mas nas nossas vidas também. Nós precisamos agir, nós precisamos ser homens de ação.
Nós precisamos ser ousados, corajosos. E se nós queremos que a nossa vida seja avivada, nós precisamos ser, como disse aqui Tozer, homens ousados, não que fogem, mas corajosos. Porque Deus não vai avivar ratinhos, como ele fala aqui, e nem coelhinhos. Deus vai avivar homens de verdade. Uma igreja forte é uma igreja em que há homens livres dos domínios dos pecados. São homens que não estão olhando somente para o seu umbigo. São homens que não estão sedentos de atenção para si, mas se consideram sacrificáveis nas batalhas do Evangelho. O Evangelho é cheio de batalhas, e a vida cristã é cheia de batalhas, e a minha vida é cheia de batalhas, não agora como pastor, somente como homem, é cheio de batalhas, e só vai acabar quando eu morrer ou quando Cristo voltar. Até lá haverá batalhas, e eu preciso ser ousado. Nós não podemos ser aquele tipo de homem que não quer mais continuar porque está desconfortável, está doendo, não está bom, está muito quente, está muito frio. Ou aquele tipo de homem que não quer mais fazer porque não gosta. Eu não gosto. E tenho ouvido crentes, homens, eu não gosto assim, não gosto desse tipo. Eu lembro que, não sei se eu já contei essa história aqui, eu acho que os homens eu contei, né? Eu não sei para a igreja, mas você sabe como que é criança, né? E eu já fui uma criança, né? Então, chegava na escola, as crianças, então, tudo com aquelas mochilas, um pouco coloridas, hoje é bem colorida, né? Cheio de coisa, mas estava começando na minha época, né? Imagina uma criança. E eu olhava meus colegas com as mochilas lá, assim, né? Mochila da hora, né? Eu quero uma mochila. Então eu cheguei para meus pais e eu quero uma mochila assim, né? Minha mochila era uma cor só, né? Preto. E daí eu disse, eu quero uma mochila nova. Mas eu não especifiquei. Eu imaginei que eles soubessem, né? Porque era a moda do momento. Eu era uma criança, eles iam na escola e viam os outros, né? Eles sabiam que eu gostava de mochila toda enfeitada, que nem meus colegas, né? E o meu pai chegou, então, acho que nós estávamos jantando lá, ele chegou com uma mochila nova. Ele chegou com uma pasta preta de couro que ele usava quando ele estudava na roça, na colônia. E ele disse, essa é a mochila para você. E eu olhei com aquela cara de nojo, né, sabe? Irmãos, nunca mais eu fiz isso. Quando eu olhei com aquela cara de nojo, que eu olhei assim, eu não gosto disso. Meus pais, me olharam com uma cara que eu pensei que eu ia morrer se eles me encostarem. Nunca mais. Eu falei que eu não gostava de nada. Nunca mais, mas nunca mais mesmo. Fiquei apavorado no jeito que eles me olharam. Peguei aquela mochila, coloquei debaixo do braço e era de couro puro, de cor de verdade, não era qualquer cor. Aquela mochila não se acabava nunca. Eu vinha da escola, irmãos, eu vou confessar, não sei se eu confessei para meus pais já, atirando aquela mochila e não adiantava, ficou pior ainda, ficou feia, tudo rasgada e não. Ok. Quando eu não gostava de alguma coisa, eu nunca mais falei para eles. Eu jogava no lixo, escondia, mas não gostava de jeito nenhum. Então, irmãos, precisamos eliminar a frase eu não quero mais assim porque eu não estou mais gostando. A frase de homens livres é continuarei fazendo assim porque a Bíblia ensina que isso é o certo, isso é o correto. Precisamos morrer para as seduções desse mundo, como disse Tozer. Eu vou citar várias vezes Tozer aqui, tá? Mais uma vez, tais homens estão livres das compulsões que controlam os homens mais fracos. Olha o que ele fala. As compulsões desse mundo controlam os homens fracos. Não serão forçados
a fazer as coisas pelo constrangimento das circunstâncias. Sua única compulsão virá do íntimo e do alto e do Santo Deus. E ele continua: estes homens livres servirão a Deus e à humanidade, através de motivações elevadas demais, para serem compreendidas pelo grande número de religiosos que hoje entram e saem do santuário. Esses homens jamais tomarão decisões motivadas pelo medo, não seguirão nenhum caminho impulsionados pelo desejo de agradar. Esse desejo de agradar diz respeito tanto a si mesmo como aos outros, e é a nossa tendência a querer nos agradar. Não adianta, é uma tendência que eu preciso não deixar ser dominado por isso. Mas somente homens livres do pecado deixam de ser infantis. Há muitos homens que ainda são infantis de espiritualidade, porque não se livraram do domínio de seus pecados de estimação. Somente homens livres são homens de Deus que servirão a família, a igreja e a comunidade. Homens infantis que não são livres servirão somente a si, o seu ego, o seu umbigo. Porque servir a família, servir a igreja, servir a comunidade exige sacrifício e é desconfortável. E traz dor, e eu começo a não gostar mais. Então eu não posso chegar perante o meu Senhor Deus, o meu Cristo, que andou por aquela estrada, esqueci o nome, né? Sendo zombado, cuspiram nele, torturaram ele, e ele foi até a cruz, foi pregado na cruz, ainda no chão, né? Pregaram ele, meteram ferro nas mãos e nos pés, e depois levantaram. E eu não leio nenhum dos evangelhos Jesus dizendo: Pai, não estou aguentando mais, não estou gostando desse negócio aqui de salvar a humanidade. Está difícil, está ruim, eu não quero mais nada, eu não quero mais ser isso, eu não quero mais ser. Eu não quero mais seguir a tua vontade para a minha vida, eu não quero mais andar conforme o Senhor quer. Não, ele não fez isso. Ele aguentou até o final. Aguentou a humilhação. Irmãos, ele ficou seminu naquela cruz. Tiraram a roupa dele. Venderam, sortearam. Ele foi exposto à vergonha. Então é muito interessante outra frase de Tozer, abre aspas: muito do que a igreja faz em nossos dias, ela o faz porque tem medo de não fazê-lo, fecha aspas. Eu vou fazer porque se eu não fizer, vão pegar no meu pé. Então eu faço. Eu prefiro que as pessoas sejam livres. Eu estou bem alinhado com Thomas Hellis. Foi companheiro de John Smith, fundadores da Igreja Batista, na Holanda e na Inglaterra. Os dois lutaram até o final por liberdade. Liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade e a igreja não fazer o papel do Estado e o Estado não se sobrepor sobre a igreja em questões bíblicas. E eu estou alinhado com eles porque eu penso que nós precisamos disso. Não fazemos as coisas, seja na igreja ou fora da igreja, por constrangimento, por ser forçado. Eu vou fazer isso porque senão, pronto. Não! Eu vou fazer porque eu quero fazer. Eu tenho vontade, eu tenho desejo, eu sou livre, não sou dominado mais pelo pecado. Então eu vou fazer. Vou pregar o evangelho, vou ajudar a igreja no que for preciso, vou ser uma boa testemunha, porque eu quero. A igreja não está me pressionando, o pastor não está me pressionando, eu sou livre. Nessa minha liberdade eu me coloco debaixo de Cristo. Eu me coloco como escravo de Cristo. Senhor,
Jesus, o Senhor me libertou e eu quero ser teu escravo, porque isso é maravilhoso, é bom. Muito do que a igreja faz em nossos dias, isso vale para os homens, ela o faz porque tem medo de não fazer. Ou seja, homens livres fazem o que fazem por convicções bíblicas, porque a palavra de Deus diz que deve ser feito. São homens sem medo de servir a Deus, são homens sem medo de agir biblicamente perante as vistas dos outros, até mesmo dos incrédulos. Homens livres são aqueles que não são conduzidos a acreditar no que o mundo espera deles, porque o mundo esperava. A influência constrangedora da opinião pública não tem força para chamá-los. Não é assim que funciona? Eles atendem à voz de Cristo, que é o Senhor de seus corações, não a voz do mundo, não a voz do outro. Tozer comentou o seguinte, abre aspas, a verdadeira igreja jamais sondou as expectativas públicas. Quero dar uma pausa aqui. Tozer está dizendo que o verdadeiro crente, o verdadeiro homem, a verdadeira igreja, não fica sondando as expectativas públicas. O que o mundo vai pensar de mim? Quais são as expectativas deles? O que eles esperam de mim? Não. O verdadeiro homem de Deus, ele sonda as expectativas do Senhor Jesus. O que o Senhor Jesus espera de mim? O que Ele quer de mim? Continuando, antes de se atirarem em suas iniciativas, seus líderes ouviram da parte de Deus e avançaram totalmente independentes do apoio popular ou da falta desse apoio. Eles sabiam que era da vontade de Deus e o fizeram, e o povo seguiu, e a recompensa de tais líderes foi a satisfação de estarem certos em um mundo errado. Fecha aspas. Neemias, Esdras, Zorobabel, quando voltaram da Babilônia para começar a reconstruir Jerusalém, os muros e o altar e o templo, o mundo ao redor deles veio de peso, a pressão veio de peso sobre eles. Eles não tinham apoio. Eu não vou fazer porque eu não tenho apoio de ninguém, ninguém me apoia, ninguém me ajuda nisso, então eu vou largar. Eles não tinham muito apoio, não. Eles tinham problemas até internos, mas continuaram. Teve um dos homens mais ao norte, que não era judeu, veio oferecer ajuda para os judeus. E Neemias disse, isso aqui quem tem que fazer é nós. É só nós que temos que fazer isso. É nossa responsabilidade. Então é minha responsabilidade cuidar da minha família, não das pessoas ao meu redor. É minha responsabilidade cuidar dos meus filhos e ensinar os meus filhos e educar os meus filhos. Não é do vô e da avó, não é do tio e da tia, não é da igreja, é minha, eu como pai e homem. Mas pastor, eu trabalho 8 horas por dia, então eu fico 8 horas por dia fora de casa, e os meus filhos ficam com a minha esposa. Por isso a Bíblia diz que ela é a sua ajudadora, a sua auxiliadora. Ela vai tomar conta dos seus filhos no seu lugar. Ela vai te representar nessas 8 horas que você está fora. Outra característica de um homem verdadeiramente livre é o amor. São homens amorosos. Você não enxerga ódio em suas palavras. Quando eu falo ódio aqui, eu não estou me referindo àquele ódio que é exposto, mas um ódio silencioso e camuflado. Você não percebe desejo de vingança, você não percebe falta de liberar perdão, você não percebe nesse tipo de homem abrindo a sua boca para causar discórdia, nem divisão. Você não percebe nele dissimulação, nem interesse particular em suas atitudes, escolhas, conversas e palavras. Como ser um homem assim? Como ser um homem desse jeito? João 8, 34 a 36, por favor, vá para lá. João, capítulo 8, versículos 34 ao 36. Versículo 34 ao 36. João 8, 34 a 36. Jesus explicou-lhes: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Assim sendo, se o filho, letra maiúscula, Jesus Cristo, vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Alguém pode protestar e dizer o seguinte: mas eu já sou salvo,
Ótimo! Agora você precisa deixar Cristo te libertar das tuas amarras pecaminosas e viciosas, das tuas vaidades, das tuas preferências. Como por exemplo, eu quero assim simplesmente porque eu gosto assim, e eu gosto assim porque isso me faz bem. Uma das frases que vem da carne. João 8, 31 e 32, a gente já está aí perto. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes em mim, na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem conhece a verdade do Evangelho e a pratica, mais do que suas preferências, este sim é um homem livre. Mais uma vez, quero deixar as palavras de todos. O medo e a falta de segurança pessoal têm levado os homens a esmagarem os seus semelhantes debaixo de seus pés. Para um homem livre, não importa o prestígio, o que importa é ser um verdadeiro servo de Cristo. Se o cristianismo deve permanecer vivo nesse mundo, se o Evangelho deve ser visto como algo sério nesse mundo, se a igreja, que é o santo corpo de Cristo, deve continuar triunfando, crescendo espiritualmente, em números de salvos que vão sendo acrescentados, então nós precisamos novamente do tipo certo de homens. Não podemos ter homens infantis, não podemos ter homens mulherzinhos, não podemos ter homens fofoqueiros. E mais uma vez eu cito as palavras de Tozer. A igreja, é forte o que ele fala, a igreja deverá repudiar os fracotes que não ousam falar o que precisa ser externado. Precisa buscar em oração e muita humildade o surgimento de homens feitos da mesma qualidade dos profetas e dos antigos mártires. Deus ouvirá os clamores de seu povo, assim como ele ouviu os clamores de Israel no Egito. Haverá de enviar libertação ao enviar libertadores. É assim que ele age entre os homens. Então Deus tem dado para nós, cada homem, um jardim. E Deus tem dito assim, cuide, cultive e dele. E depois que nós fizemos a nossa parte, nós precisamos confiar no Senhor, ter fé, que Ele fará a semente germinar e dar frutos. Mas eu preciso agir. Sabendo que o meu agir não é que vai fazer nada crescer. Por que eu vou agir? Por que eu trabalho? Porque eu estou obedecendo a palavra de Deus. É só por isso. Nós não fizemos um trabalho pensando que foi por minha causa que isso vai acontecer. Não, eu trabalho porque Deus pede para que eu trabalhe, para que eu haja. Mas Ele é que vai dar o resultado. Ele é que vai dar o fruto. Deus é um Deus vivo. Está agindo ativamente em sua igreja. Ou nós mudamos, ou Deus muda conosco de uma forma ou de outra. Salmo 42, 1 e 2 diz o seguinte: como a corça suspira pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, anseia a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? É isso, irmãos. Precisamos ser homens livres, desejando ardentemente se apresentar diante do Deus vivo. Como o salmista falou aqui, a minha alma tem sede de ti, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Então cada homem precisa ter esse mesmo sentimento aqui do salmista. Não temos o templo, como tinha em Jerusalém, mas podemos entrar na presença de Deus, em oração, no dia a dia, desejosos de viver a vida cristã. A igreja precisa de homens, mas não qualquer homem, de certos tipos de homens, homens ousados, homens que não têm medo de fazer o certo perante um meio, um ambiente que pede para que façam o errado. Homens que não têm medo de serem certos no ambiente errado. Amém?